complexa. Marcos, por favor, capítulo de número 2. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Verso 13. Marcos narra assim: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria, e disse-lhe: Segue-me. Eis, ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas, os fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Gostaria de, em primeiro lugar, dizer a você que você é muito bem-vindo à igreja, desde que você seja um pecador, porque a igreja é lugar de pecadores. Se você não é um pecador, você veio ao lugar errado, ou pelo menos a igreja errada. Aqui é um lugar onde se reúnem pecadores, sem dúvida alguma. E até explicando melhor, não significa que a igreja é conivente, que a igreja, na verdade, é passiva diante dos pecados, dos desvios, dos comportamentos, digamos assim, ofensivos à palavra de Deus dos seus membros. Não é isso que ensinamos, não é isso que pregamos. Nós, na verdade, exortamos as pessoas que abandonem os seus pecados, exortamos as pessoas que transformem as suas vidas, exortamos as pessoas para que busquem santidade, exortamos as pessoas para que de fato sejam santas da maneira como Deus de fato é e nos chama para ser. No entanto, ao ensinar dessa forma, nós em momento algum ignoramos as nossas fragilidades, os nossos fracassos, as nossas incapacidades, muitas vezes, a nossa condição mesmo de sermos pessoas que lutam contra o pecado que trazemos conosco. Por isso, enfrentamos tantas tentações cotidianamente, porque somos de fato pecadores. E esse sentimento não é um sentimento apenas nosso. Se você se lembra o texto que lemos de Paulo, Paulo faz essa confissão e se vê como principal dos pecadores, ele é o principal. Se lemos Pedro, Pedro vai dizer que nós devemos ser santo como ele é santo, e acrescenta no capítulo 2, principalmente, que nós devemos deixar todo o nosso dolo, todos os nossos pecados, e seguir e desejar genuinamente o leite espiritual. E essa expressão de Pedro demonstra claramente como ele se vê e se declara pecador também, como a própria igreja a quem ele escreve, que é chamada Igreja da Dispersão. Se você lê o autor de Hebreus diz no capítulo 12 que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e correr a carreira olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Demonstra claramente que o autor de Hebreus também vê a igreja e vê também a si mesmo como pecador, pois é exatamente assim que na realidade somos, ou deveríamos nos ver. O que nos traz para dentro exatamente desse texto de Marcos que acabamos de ler. Se você não percebeu, esse texto, como eu já disse, não é uma mera narrativa. Marcos não está apenas nos contando uma história interessante sobre a pessoa de Jesus. Marcos está nos revelando certas verdades contidas no Evangelho e que se manifestam exatamente nessa convivência, ou pelo menos nessa experiência passada aqui por Jesus. Isso fica evidente no texto. Se você está com ele aberto, você pode perceber com clareza que há uma ênfase notória no texto. Verso 15, ele diz e cita que estavam com Jesus muitos publicanos e pecadores. No verso número 16, os escribas e os fariseus, vendo comer com publicanos e pecadores, e acrescenta pela segunda vez no verso 16, que eles perguntam por que come ele e bebe com publicanos e pecadores. E Jesus conclui no verso 17 ainda dizendo que ele não veio chamar justos, mas veio chamar sim pecadores.
Então, se você entende como eu, e acredito que sim, o texto evidentemente traz uma ênfase nesse aspecto de estar Jesus em companhia de pecadores, de estar Jesus aqui exatamente envolto em uma reunião onde estão presentes publicanos e pecadores. Essa expressão acontece diversas vezes no Novo Testamento, particularmente aqui nos Evangelhos, pelo menos 22 vezes, mas os publicanos são sempre associados a pecadores. Você sabe o que é um publicano? Eu não preciso descer muitos detalhes. Eram judeus, como o nome apontado aqui de Mateus, mas cujo nome hebraico é Levi. Este Levi, que é um judeu, coletava impostos para o Império Romano dos seus irmãos judeus, e por isso eram considerados pelos judeus como traidores, servindo a uma nação invasora. Eles eram considerados sim uma classe de pecadores, e quando eles não são associados aos pecadores, como está descrito aqui, eles são associados às próprias meretrizes, ou seja, é uma classificação, era a maneira como a sociedade enxergava essas pessoas, e por isso a ênfase fica muito clara nesse conceito que os escribas e fariseus faziam dessas pessoas, ou seja, aos olhos deles, quem eram publicanos e pecadores. Lembre-se, aqui tem uma palavra óbvia desses escribas e desses fariseus que, olhando, questionam esse ponto. Se você for a Lucas, capítulo de número 18, e observar o verso 11, naquela parábola que Jesus contou acerca do publicano e do fariseu, que sobem ao templo para orar, e que ambos estão orando, e que a oração do publicano é uma, vocês se lembram, ele bate no peito dizendo: ser propício a mim, pecador, e a oração do fariseu é diferente. O verso 11 descreve essa oração. O fariseu orava de si para si, diz o texto, e dizia: graças te dou, ó Pai, porque eu não sou roubador, porque eu não sou um assassino, e nem sou como os demais pecadores, e nem muito menos sou igual a este publicano. O que esse texto revela é a maneira com que escribas, fariseus e judeus, de uma forma geral, enxergavam publicanos como os grandes, os principais, digamos assim, traidores e pecadores. É essa visão que eles possuem. E essa perspectiva, claro, traz-nos exatamente para esse texto, que é uma forma que Marcos tem de narrar os conflitos de Jesus com essa classe de pessoas chamados de escribas e fariseus. Se você notar na sua Bíblia, são 4 conflitos descritos aqui. O primeiro deles já passou. Jesus curou aquele paraplégico, aquele paralítico de Cafarnaum, e os judeus questionaram. Na verdade, não questionaram, eles pensaram. Você vai notar que há uma evolução no processo aqui. Primeiro eles pensam no milagre anterior, que é do paralítico. Agora eles falam. Não pensam apenas, mas questionam. Porque ele come com publicanos e pecadores. É lógico que é um outro conflito. Se você acompanhar no capítulo 2, você vai ver que logo depois haverá um conflito de Jesus sobre o jejum e um outro sobre o sábado. Portanto, é um processo meio que evolutivo e é um questionamento da pessoa de Jesus por parte dos escribas e fariseus. A pergunta deles é simples, ou seja, ele é um blasfemo, porque ele diz que perdoa pecado, e ele é alguém que anda em más companhias, né? Se eles vivessem no Brasil, provavelmente diziam: diga-me com quem andas e te direi quem és. Essa frase bonita que a gente usa, mas descrevendo exatamente Jesus como alguém que anda em companhia de, ou seja, é essa perspectiva que eles trazem. Os fariseus veem a sociedade exatamente nessa classificação. Nós, que cumprimos a lei, e eles, que são, na verdade, pessoas que são grandes pecadores. Qualquer semelhança com os nossos dias não será mera coincidência. Posso estar enganado, na minha pouca experiência, reverendo Mário com certeza tem muito mais, mas às vezes os cristãos, e aqui eu quero dizer inclusive os evangélicos, olham para as outras pessoas como se fossem grandes pecadores, e nós, desculpem aqui a expressão, a nata sobre o leite azedo, né? Nós somos as pessoas santas. O mundo é pecador, as pessoas são pecadoras. Eu já trabalhei inclusive com pessoas assim, e uma vez fui repreendido porque eu tratava melhor os ímpios do que os santos.
Falei, poxa vida, eu queria tanto conhecer um santo e está difícil. Mas a perspectiva das pessoas é que quem está lá fora, quem é do mundo, quem não faz parte da nossa igreja, é um grande pecador. Mas quem está aqui dentro é só gente santa, né? Provavelmente quando vai para casa vai nas nuvens, porque não anda, voa, de tanta santidade que traz consigo. E a Escritura nos mostra como essa perspectiva é muito semelhante àquela daquele tempo, em que fariseus e escribas viam os outros como pecadores, e nós como santos. Essa é a razão, porque na realidade o texto se torna relevante. Por isso eu comecei convidando vocês, que são pecadores, a realmente adorar a Deus como pecadores. Porque a frase de Jesus, explícita nesse texto, é que ele veio chamar pecadores. Se você não é, ele não veio para você. Diz Paulo a Timóteo que Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou principal. Se você não é, Jesus não veio por você. Se você não se enxerga assim, Jesus não veio te salvar, até porque você não precisa de salvação. É essa perspectiva que o texto nos insere e nos revela quem é Jesus, como eu disse. E ele é obviamente aquele que chama pecadores. O texto começa com o chamado de Levi. E aqui começa um dos nossos problemas com esse texto. Se você está com ele aberto, mais uma vez, perceba. Geralmente nós separamos o 13 e o 14, do verso 15 ao 17. A gente pensa, porque na verdade a nossa Bíblia vem com essas anotações acima, que essas passagens estão separadas. Não estão, até porque elas fazem parte do mesmo assunto. Afinal de contas, Jesus acaba de chamar Levi e vai fazer refeição na casa do próprio Levi, ou seja, é o mesmo conteúdo, contexto, é o mesmo momento histórico. Então não podemos separar esses versos, fazem parte da mesma perspectiva e fazem parte exatamente do mesmo chamado. E percebam, essa é a razão porque Marcos narra o chamado de Mateus ou de Levi, se preferirem, e não narra de outros. Dê uma olhada no capítulo 3 da sua Bíblia, no verso de número 13. Há uma longa narrativa, há uma descrição, né, não longa, uma curta citação dos discípulos, os 12. E você vai perceber que a Bíblia não se preocupa em chamar cada um deles. Ou seja, Marcos não se preocupa em narrar como é que foi chamado Tomé, como é que Deus chamou Simão, como é que o outro Simão, que não é o Simão Pedro, como é que Deus chamou Judas Iscariotes. É um mistério. Não há uma narrativa. Essa narrativa de Levi só foi citada porque ela se encaixa exatamente dentro desse contexto que ele quer mostrar o conflito de Jesus com os fariseus e os escribas. E essas passagens elas estão reunidas. E se elas estão reunidas, o conteúdo dela é exatamente sobre esse chamado que Deus fez. Ou a palavra final de Jesus que conclui a passagem: eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores. Por isso ele se apresenta aqui como aquele que chama. Aliás, no caso de Levi, não aparece a palavra exatamente chamado, mas ele diz: segue-me. E Levi imediatamente deixa a coletoria e segue, atende ao chamado. Portanto, aqui Jesus se revela como aquele que na verdade chama pecadores, o que nos faz pensar um pouco sobre essa ideia de chamado. Ou, se preferirem, aqueles que gostam de ler e pensar em teologia sistemática, o que normalmente nós chamamos de vocação eficaz. Um chamado de Deus que não pode deixar de ser respondido. Um chamado de Deus que na verdade não pode ser interrompido. Nós não somos capazes, não importa onde estejamos, quando Deus chama o nosso coração, simplesmente faz como o irmão mais velho disse ao irmão mais novo: tem que obedecer. A gente obedece porque Deus chamou. É isso que o chamado significa. Ele tem essa perspectiva de vocação, ou seja, é o chamado de Deus. Como Paulo cita em Efésios, por exemplo, quando ele diz que nós devemos andar de modo digno à vocação a que fosse chamados. Ou mesmo, Paulo escreve aos Coríntios dizendo: reparai na vossa vocação, que Deus não chamou muitos sábios.
A ideia da Escritura é que Deus nos chama, e esse chamado implica nessa salvação. A salvação é, na verdade, um chamado de Deus, o que reforça claramente aquilo que nós defendemos, não é tese, mas cremos, que é, de fato, a eleição incondicional de Deus, que chama aqueles que Ele quer. Ele mesmo faz com que essas pessoas obedeçam e venham e sirvam. Mas aqui começa realmente essa perspectiva, diria eu, de Jesus, ou do texto, que demonstra claramente que não há ironia na palavra de Jesus, quando ele diz: eu vim chamar pecadores. Jesus não está dizendo que, como a gente às vezes interpreta, de maneira irônica, vocês são justos, vocês não precisam, podem viver pela justiça. Não há ironia na palavra de Jesus. Há, na verdade, uma clara expressão de demonstração de que Ele, na verdade, veio chamar aqueles que se veem e que se enxergam como pecadores. Para isso eu vim, para isso o Messias veio. Essa é a razão porque Ele, na verdade, está presente. Aqueles que se declaram justos e que não se veem como pecadores, não fazem parte desse chamado. O chamado é para pecadores, e lembre-se, essa é a nossa clara descrição: nós somos pecadores redimidos. Nós não somos, digamos assim, santos que deixaram de pecar, mas pecadores que foram redimidos e que estão num processo em que o próprio Deus nos santifica. Mas além disso, a ideia de chamado aqui nesse texto também tem uma outra implicação importante, que é o chamado que nós geralmente entendemos como uma vocação, neste caso de Levi, a vocação apostólica. Não está separada. Quando Deus chamou Levi, não foi apenas para ele ser salvo, e depois Deus trouxe um outro chamado para Levi, depois para que ele fosse apóstolo. Quando Jesus disse: segue-me, estava embutido nisso tanto a salvação, a fé nele, como também a sua própria ação, a sua própria vocação como apóstolo. E me permitam aqui dizer que essa é uma das dificuldades que temos. Nós temos esvaziado o conceito de vocação. A nossa vocação, ela perdeu o sentido, inclusive, daquilo que chamamos de teologia reformada, e inclusive aquilo que a Escritura nos mostra. Se eu estiver enganado, me corrijam. Nós pensamos em vocação de duas formas. Uma, um certo talento nato, parece que está no nosso DNA. Aí a pessoa diz: eu não nasci para ser médico, mas nasci para ser engenheiro. Aí a gente acha que é vocação. É porque eu tenho, na verdade, essa condição. Tanto que eu submeto os adolescentes a teste vocacional. Tá? Vocês vão passar por isso. Tá certo? Eu submeto todo mundo a teste vocacional para saber qual é a minha vocação. E eu descubro que a minha vocação é ciências exatas. Por isso eu sou pastor hoje. Foi o que deu o meu teste vocacional. Tá certo? Você é conduzido num conceito que, de alguma forma, pensa em vocação assim. Fora disso, outra ideia que temos de vocação é que vocação é para pastores. Nós espiritualizamos a vocação e assim, os pastores são vocacionados, eles recebem um chamado, falam disso inclusive como chamado. Quando vão estudar no seminário, tem uma doutrina que trata sobre a vocação ministerial, tá certo? Nós somos vocacionados para isso. Esse é o nosso conceito. Mas me corrijam, quando é que as pessoas têm pensado no fato de que Deus, ao nos chamar, não somente nos salvou, mas nos vocacionou, e que aquilo que você faz é vocação de Deus, tão espiritual como ser pastor, que nós fomos vocacionados, como o texto aqui realmente revela claramente, ou seja, Levi para ser apóstolo, mas todos nós somos vocacionados por Deus. Deus nos chamou para cumprir sim o seu propósito, e no seu propósito nós somos o que Ele determinou que fôssemos. Pode parecer e soar estranho, mas é exatamente o que Deus quer. Deus deseja ter professores que sejam vocacionados, engenheiros, empresários, funcionários públicos, mas que vejam nisso a sua vocação. E mesmo que seja uma dona de casa, ela foi
vocacionada, sem qualquer demérito, servindo a Deus por meio exatamente dessa sua preparação, dessa condição que Deus estabeleceu. É isso que Mateus demonstra, ou seja, que na realidade Jesus disse a Mateus: segue-me, eu vim chamar justo, e quando ele diz chamar justo, ele está dizendo exatamente isso: vocês vieram para crer e vieram para servir dentro de uma vocação que ele estabeleceu. Se você não entender isso, a sua profissão está fora do seu cristianismo. Você é cristão de fim de semana. Você é o cristão do domingo de manhã e do domingo à noite. Se, digamos assim, tiver boa vontade, talvez às quartas-feiras à noite assista a transmissão e seja cristão ali por 1 hora a mais. Mas do contrário, você não é cristão porque não é vocação. Tá? Eu vou trabalhar, tenho um chefe da minha empresa e ali eu não sou vocacionado. Ali eu cumpro uma obrigação, recebo meu salário e meu cristianismo fica do lado de fora da minha sala, da minha mesa, do meu computador. Como se isso fosse de fato um cristianismo. Jesus disse a Mateus: levanta, ida da coleteria e me segue. Esse chamado é o chamado para Mateus apostólico, mas revela que todos os que creem foram chamados. Mas há um terceiro aspecto nesse chamado que eu gostaria que você pudesse atentar, e talvez seja o ponto mais importante dessa passagem. É que, na realidade, todo o escândalo gerado é porque Jesus comia e bebia com pecadores. Essa expressão, ela tem um sentido histórico que para nós desaparece. Literalmente, o que Marcos está dizendo é que os fariseus ficaram, de alguma forma, escandalizados, porque Jesus celebrava, porque Jesus festejava, porque Jesus se alegrava com publicanos e pecadores. Essa classe de pessoas que nós desconsideramos e que são, na verdade, os maiores pecadores daquele momento, Jesus, na realidade, se alegra com eles. Jesus celebra com eles. Jesus come e bebe, festeja. Se você puder, veja o capítulo 7 de Lucas, quando em uma outra ocasião, Lucas narra quando Jesus está na casa de um dos principais ali das sinagogas e dos fariseus, e no verso de número 38, essa mulher, que é uma prostituta, conhecida da sociedade, diz o texto, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Conhecemos essa passagem. Agora note o verso 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou. Percebam, a questão não é que Jesus não deveria comer e beber com pecadores. Jesus não deveria ser tocado por eles, se ele fosse de fato, ou se ele prezasse por algum tipo de santidade. Nem sequer ser tocado. Essa é a perspectiva do fariseu. São pessoas que não são dignas de um toque. E se não são dignas de um toque, quem dirá daquele momento que revela uma intimidade, que revela uma aceitação, que revela, na verdade, uma recepção feita por ele de tantos e muitos publicanos e pecadores na casa do amigo deles, que é exatamente Levi, que era também um publicano. Ou seja, o ambiente revela essa festa, o ambiente revela exatamente tudo isso, e isso causa o escândalo. Ou seja, por comer e beber aqui é sinônimo sim de uma festa, até porque a palavra chamar, que aparece aqui no texto, kalestai no grego, ela é um convite para uma festa. E que nos revela duas grandes verdades inequívocas, e que dela Marcos já falou. Quando Jesus vai curar o homem que possuía lepra, o leproso,
Claro, jamais você permitiria que um leproso lhe tocasse, porque, ou você tocaria o leproso, porque isso implicaria em uma contaminação. Seu corpo seria contaminado pela lepra. E Jesus toca o leproso, e ao invés de Jesus ser contaminado pela sua lepra, é exatamente o poder de Jesus quem purifica o leproso. Mais uma vez estamos nessa situação, ou seja, os fariseus olham e vejam, ele está comendo com publicanos e pecadores, portanto ele se torna um homem contaminado, um homem na verdade impuro, um homem na verdade que precisa agora passar por um processo ritual de purificação, porque ele comeu e bebeu e tocou com os pecadores e os publicanos. Pois é exatamente o oposto. O que Marcos está dizendo é que a presença de Jesus purifica os ímpios, purifica os pecadores. Não são os pecadores que o contaminam, é ele quem purifica esses pecadores. É esse o ato e a verdade que a passagem nos traz. E mais ainda, se você perceber, capítulo de número 2, Marcos diz no texto que ele não veio, os sãos não precisam de médicos, mas sim os pecadores, e ele acrescenta, não vim chamar. Se a palavra chamar aqui é convidar, quem convidou quem? Não sei se vocês percebem como Marcos muda o tom do diálogo. Não foi, na verdade, Marcos que convidou os seus amigos e no meio dos amigos convidou também Jesus. A partir daqui, Jesus está dizendo, Marcos é apenas o meu instrumento. Quem dá essa festa sou eu, o anfitrião sou eu quem recebe, sou eu quem como pecadores, sou eu que na verdade os acolho. A festa é minha, esta é a festa do reino. Este é o momento em que eu celebro com os meus, e eu convido exatamente pecadores para se alegrarem comigo, o que para nós deveria fazer imensa diferença, porque nós viemos, principalmente nós, mais antigos de casa, digamos assim, de uma perspectiva de que reverência significa ausência de alegria, que de alguma forma, para nós cultuarmos a Deus, nós precisamos estar emborrados, cara feia, silêncio absoluto, transformando a ceia num ofício fúnebre. Aí nós ficamos aqui todos consternados e achamos que isso é santidade. Isso é na verdade um conceito medieval, quando na verdade lá atrás os cristãos da então igreja, que era a única igreja romana, não podiam se alegrar. Eu tive uma experiência singular, tive o prazer, e é prazer mesmo, e graça de Deus em minha vida, não tenho orgulho nenhum, apenas a graça dele, de visitar o chamado Museu do Louvre, em Paris. Eu creio que se você gosta um pouquinho de cultura e de pintura, você precisava conhecer aquilo. É uma coisa fantástica, imensa, inexplicável, digamos assim. Eu sei, você vai dizer que várias obras de arte que estão lá foram roubadas, foram mesmo, mas tudo bem, estão lá. E me lembro que eu, na verdade, não contratei um serviço de guia, mas no dia que fui, havia uma guia falando em português. Aí o que eu fiz, claro, acompanhei a turma, ali perto, porque eu ouvi as explicações. E ela mostrou um quadro de um autor chamado Jean-Luc Davy, que é chamado a Ceia, ou a Santa Ceia, que foi encomendado por um mosteiro, onde na verdade os, digamos, cristãos ali daquele mosteiro solicitaram um quadro para colocar numa parede. E segundo ela contava a história, a parede é uma parede nua, alta, porque o quadro realmente é alto, grande, enorme, uma tela enorme, bonita, inclusive, cheia de sentido e significado que eu não vou detalhar aqui, mas era para colocar ali. E ele então fez um quadro completamente provocativo. Por quê? Porque aquela ordem daquele mosteiro tinha uma determinação que quando fizesse a refeição, não poderia tirar os olhos do prato, e era exatamente na parede desse refeitório que a tela ficaria. Pergunta óbvia, para que eles querem um quadro que eles não vão olhar? E então ele faz uma ceia que é muito mais uma festa
do que aquele quadro, digamos, aparente que conhecemos. Porque, na verdade, é esse conceito que se tem, que reverência, que a relação nossa com Deus é alguma coisa que precisa ser tratada assim, cheia de burocracia, cheia exatamente de termos, digamos assim, eclesiásticos e legais. As nossas orações precisam ser todas elas históricas, eu diria, né? Ó Senhor, Pai de Abraão, Isaac e Jacó, que conduziu o povo pelo deserto. E aí nós começamos a narrar a Bíblia outra vez, como se isso de fato fosse a relação que Deus quer conosco. A Escritura está dizendo que Ele é o anfitrião de uma festa, e o culto a Deus é a reunião de uma festa que se celebra com alegria com Ele. E o que Deus espera, que nós vivemos a vida cristã com alegria. Que ela seja uma celebração, que ela seja uma festa. Deus não ignora, e nem nós, que a vida é marcada por tristezas, por perdas, por dificuldades, por preocupações, por ansiedades, mas o que Ele nos ensina é que tudo isso é vivido em plena e profunda alegria na presença dEle, que se alegra com pecadores. Graças a Deus. Que se alegra exatamente quando os pecadores se reúnem para poder celebrar com esse nosso anfitrião. Não foi Mateus que chamou os pecadores, foi ele. Eu vim chamar pecadores e não justos, para que celebrem, para que se alegrem, para que sejam tocados por mim, que muda o nosso conceito de santidade. Santidade, meu querido, não é um padrão ético, moral, uma conduta, digamos assim, moral que você tenha e que aí você preserva, um livro de escritos do que você pode e não pode fazer. A santidade, ela só está do lado de fora, desde que ela esteja do lado de dentro. Se a sua alma não é santa, os seus atos nunca serão. Se o seu coração não está sendo santificado, não importa quão rígido seja o seu padrão moral, você ainda assim não é uma pessoa que esteja sendo santificada. A santidade está do lado de dentro de nossa vida. Ela muda meus motivos, ela muda meus pensamentos, ela muda minhas razões, ela muda as causas pelas quais eu faço o que faço e deixo de fazer o que eu não faço. Que valor existe você, na verdade, dizer, em outras palavras, que você não comete certos pecados, mas não faz isso porque você, na verdade, não porque você tem horror ao pecado ou porque você ama a santidade, mas porque, na verdade, você tem medo que os outros vejam, medo que os outros saibam. Pois a perspectiva de santidade é exatamente essa, são aqueles a quem Jesus toca, aqueles que comem e bebem com Jesus, pecadores sendo redimidos pelo Senhor da Escritura. Ou entendemos isso, ou então não estamos, na verdade, nos aproximando dele da maneira correta. Repito, se você é justo, lamento, você veio ao lugar errado essa noite. Não é a igreja que você precisa. Se você se vê assim, se você olha para os outros e vê os outros como mais pecadores do que você, mais uma vez você está no lugar errado. Na minha concepção, somos todos nós como Paulo. Quando eu me vejo como o principal dos pecadores. E eu não conheço ninguém mais pecador do que eu. Podem ter certeza. É exatamente isso que viemos fazer. Pecadores que agora se reúnem àquele que tem alegria em comer e beber com pecadores. É isso que nos leva com tanta confiança a nos aproximar desta mesa. O nosso Senhor irá comer e beber novamente com pecadores. E não somente irá comer e beber com eles, mas ele terá alegria de estar na presença desses pecadores. Por quê? Porque foi para isso exatamente que ele veio. É esse o chamado que ele nos traz.
Se você se lembra, Paulo, quando fala de si, ele diz que Deus agiu dessa forma com ele, para que nele, Paulo, se evidenciasse, Deus evidenciasse a sua completa longanimidade. Pare, pense de novo e pense num português um pouco mais simples, para que ficasse evidente em mim como Deus é perfeitamente paciente de suportar um pecador como eu. E Deus, na verdade, me chamou, diz Paulo, para que isso ficasse evidente e a sua misericórdia fosse manifesta. Pois bem, essa é a sua vocação. Logo após a ceia, você pode voltar para casa para cumprir a sua vocação, o seu chamado. As pessoas que te conhecerem precisam conhecer em você a plena longanimidade de Deus, a sua perfeita paciência. Porque logo mais, no próximo domingo, nos reuniremos para de novo pedir ao Senhor que perdoe os meus pecados, porque eu continuo sendo o principal. Para que a misericórdia de Deus se manifeste. Para isso nós somos chamados. Isso vai aparecer lá, no seu trabalho, na sua casa, na escola onde você estuda, onde Deus tem te chamado para ser cristão. Porque foi isso que Ele disse para você e para mim. Vem e segue-me. E esse seguir implica em crer nele, cumprir a minha vocação e principalmente me alegrar todos os dias, porque Ele é aquele que come e bebe com pecadores. Se não fosse essa frase, não haveria esperança para nenhum de nós. E é exatamente a isso que eu convido você a fazer. Partilhar conosco da mesa do Senhor, mas na consciência de que este não é um momento de tristeza, mas um momento de alegria. Celebrar e cantar ao Senhor com alegria, exatamente porque somos, sim, pecadores, mas Ele tem prazer em minha companhia. Eu sei, você deve pensar como eu. Tem muitas horas do dia que eu mesmo digo para mim, eu não me suporto. Eliane diz que não, ela consegue, mas eu não. Porque é assim mesmo. Somos assim. Quando você honestamente confronta o seu próprio pecado, é exatamente assim que você se vê. Mas na verdade a graça de Deus se manifesta. E Deus pacientemente caminha comigo e mais, se alegra na minha presença. Se alegra em estar presente e compartilhando da mesa na qual Ele come e Ele bebe comigo, porque Ele é assim, tem prazer e alegria que nós não temos. O casal da igreja em que eu pastoreava tinha problemas e estavam quase já se separando. Ela era membro da igreja, ele não, e ela insistia muito para que eu fosse fazer uma visita e que eu pregasse o evangelho para sua esposa, para que eu fosse pregar o evangelho para o seu marido. Me lembro até hoje, o dia que fui visitar, estava com o presbítero, eu era muito novo, né? E o marido cumprimentou o presbítero chamando ele de pastor e me chamou de presbítero, que não faz a menor diferença, mas tudo bem. Foi como ele nos viu. E eu me lembro, naquela ocasião, que nós começamos a falar do evangelho, falar da vida cristã, e o presbítero que estava comigo falou, mas o senhor precisa se entregar a Cristo, você precisa se converter. Falou, por quê? Você já imaginou, daqui a algum tempo vocês falecem e sua esposa vai para o céu e o senhor não? E ele olhou e disse, ela vai para o céu? E o presbítero disse, sim, ela vai para o céu. E então ele respondeu, então eu quero ir para o inferno. Tão grave era aquela relação, tão insuportável era ela. Por isso eu digo que é uma
paciência perfeita. Deus, ao contrário, tem a alegria de se assentar com aqueles que ainda no dia de hoje o ofenderam, transgrediram sua vontade. E Deus se alegra exatamente em comer e beber conosco. Pois então, faça deste momento um momento de alegria. E ao sair, cumpra o seu chamado, porque veio chamar ele pecadores. Quero convidar os presbíteros que, por favor, possam tomar assento comigo à mesa.